Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri, e nessa edição especial nós vamos falar da Mostra de Arte do Colégio Objetivo. Silvia Vinhas. É isso mesmo, Malu. Olha só, e o tema deste ano é Cor, Lápis, Grafite e Companhia. E quem coordena a exposição, que é virtual, né, é o José Minerini Neto, professor de arte do Colégio Objetivo. Neto, super obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui conversando com você, Silvia Vinhas, e com você, Malu Mota. Isso aí, Neto. Bom, e nós convidamos também para esta edição os alunos que participam da mostra. Vamos falar agora com a Nicole Terramay, é isso? Tudo bem, Nicole? Dá um tchauzinho. A Nicole, que é da unidade Luiz Góes. E temos também a Letícia da Almeida, que vem da unidade Marquês. Letícia, oizinho. E temos também a Lohane Moreira Borges, ela é aluna do Objetivo Morumbi. Lohane, seja muito bem-vinda. Faz um tchauzinho aí. E eu quero agradecer a todos os alunos que estão participando aqui com a gente, desse que é um trabalho muito importante que o Neto cuida, né? Neto já tem muitos anos que o Neto faz isso com os alunos e a gente sempre acompanhou isso de forma presencial. E agora, da forma virtual, né, Neto? Eu queria que você falasse um pouco da proposta desse trabalho, que tem como base os trabalhos da Jack e Susan Klein, que são os autores do livro A Arte Contemporânea. A ideia era aprofundar essa arte desses nossos dias, Neto? Sim, Malu, exatamente. A arte desses nossos dias é o que nós chamamos de arte contemporânea, né? E os alunos todos que estão apresentando trabalhos nessa exposição, que nós temos presente na exposição por volta de 470 trabalhos, tá? Eles têm como referência o livro que você acabou de citar, que é esse aqui, O que é Arte Contemporânea, que é uma publicação do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York, que serviu de base para todos os trabalhos que compõem essa exposição. Cada aluno teve a liberdade de escolher aqui um capítulo, de trabalhar com um capítulo, e desse capítulo, vamos dizer assim, extrair as suas ideias, as suas inspirações, as suas poéticas, para compor os trabalhos que estão na exposição. Muito bem. Olha, a gente vai começar, então, falando com vocês, os alunos que são as estrelas dessa mostra. Eu queria falar com a Nicole. Nicole, o Paraíso das Conchas. Nicole, tudo em conchinhas, né? No seu trabalho, quer dizer, as cores, são muitas cores. De onde que vem essa sua inspiração? Como é que você escolheu, se inspirou nesse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Eu me inspirei nas obras do Chuck Close, que são pinturas com círculos, ovais e triângulos, que formam um retrato. E eu também me inspirei na obra da Vija Selmins, que se chama Para Construir a Imagem na Memória, e que ela pegou 11 pedras nas caminhadas e sempre tentava pegar as mais diferentes. Então, eu também peguei as conchas nas caminhadas na praia e eu quis representar essas conchas formando uma paisagem. Nicole, você foi pegar as conchinhas? Você pegou as conchinhas você mesmo antes para poder fazer seu trabalho? Você foi buscar as conchinhas? É porque eu já tenho algumas conchas em casa e aí eu me inspirei um pouco nelas e aí eu quis desenhar essas conchas e aí eu usei a técnica de rachura para representar a textura dela também. E me chamou a atenção me chamou a atenção, Silvia, quando eu vi nesse trabalho dela, as cores, né? Porque assim, o que eu tinha de referência, né? Sempre que pensava nas conchinhas, eram conchinhas brancas e talvez umas um pouquinho mais escuras e tudo mais, mas sempre na linha do branco. Aí eu olho para aquilo e vejo tudo colorido, né? Como é que você conseguiu colocar essas cores todas? Como é que você imprimiu as cores, Nicole, nas suas conchinhas? É que eu quis colocar essas cores para
poder dar a impressão de ser uma paisagem. Então, por exemplo, a cor verde representava as montanhas, o azul, o mar, e o azul mais claro representa o céu, e aí eu quis fazer as nuvens rosas porque eu acho muito bonitas, então eu fiz as nuvens de rosa. Bom, Agora eu vou Silvia, fazer para a Letícia o primeiro gato que pisou na Lua. Letícia, faz muito tempo, né, que o homem pisou na Lua. Faltava um gato lá, Letícia? É, então, eu peguei essa ideia porque no livro tem muitas imagens e como eu escolhi animais bizarros, tinha uma imagem que eu me inspirei, que era de um camaleão com uma roda assim de escavadeira, que eu achei muito interessante e eu assimilei, assim, na verdade eu fiz uma história na minha cabeça e eu assimilei com um filme que eu já tinha visto, que é o Wall-E, não sei se vocês já viram, que é de um robozinho que está em um mundo que está detonado por humanos. Então eu imaginei que, ao invés de humanos, fossem animais, e eu imaginei alguma coisa importante para o humano, né, para o homem, que é a primeira pessoa que pisou na Lua. Então eu peguei o animal que eu gosto muito, que é o gato, e também peguei o astronauta e juntei, e eu achei que ficou bem legal. e por que não, né? E por que não, né? Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para a Lohane e quero saber o seguinte: o tema da Lohane é a fantástica mente adolescente, mas me surpreendeu ver no trabalho dela que essa mente adolescente tem tantas cores, né? Então, vejo cores que se ajustam, se complementam, né? Eu queria entender da onde vem essa inspiração, Lohane, para você fazer esse trabalho. Bom, quando eu peguei o livro, eu não sabia exatamente qual parte do livro pegar para fazer o trabalho. Eu primeiro pensei, eu quero algo bem colorido, mas eu não sabia ao certo o quê. Então, eu folheando o livro, eu vi o tema dos animais bizarros. E eu falei, eu quero fazer essa parte, mas eu não sabia qual animal escolher para fazer algo bizarro. Então eu pensei, os seres humanos são algo incrível, é fantástico, e chega a ser um ponto bizarro. Mas a nossa mente, quando a gente está na fase da adolescência, é meio confusa. Então pensei, por que não juntar essa parte que ninguém entende com algo mais colorido? Foi daí que surgiu o tema do meu trabalho. Não deixa de ser bizarro, né? É isso mesmo, tá certo. Ô, Nicole, a Nicole do Paraíso das Conchas, você teve dificuldade? Qual foi o maior desafio para você? O maior desafio foram fazer os detalhes das conchas, a rachura, e porque são várias conchas que eu tive que desenhar. Então, a maior dificuldade foi fazer essa técnica em todas as conchinhas. Ô, Letícia, eu gostei muito do tema do teu trabalho, o primeiro gato que pisou na Lua. Eu achei isso incrível. A hora que eu vi o trabalho e fui olhar o tema, achei fantástico, né? Muita imaginação. Agora eu quero saber o seguinte: queria entender se esse momento de quarentena, de pandemia, ele te ajudou a fazer mais esse trabalho ou não? Esse tempo que você ficou dentro de casa te ajudou a criar ou não? A pandemia não tem nada a ver com isso. Não, ajudou muito. Porque eu gosto muito de imaginar as coisas, gosto muito de fazer histórias que não existem, histórias assim, de fantasia. E com esse desenho, né, algo que não existe, bizarro assim, né? E me ajuda muito, porque até com o próprio desenho eu criei uma história que ele seria o personagem principal. Então, me ajuda muito. Você Lohane, perdão, pode falar. Desculpa, Silvia, mas eu quero saber o seguinte: você teve mais tempo na pandemia e daí a tua fantasia foi mais longe? Como é que queria entender um pouco melhor isso, assim, como é que foi essa tua imaginação durante a pandemia? Sim, eu tive bem mais tempo. Eu lembro que antes da pandemia, né, eu nem pegava direito no lápis, assim, nem pensava mesmo. Me ajudou muito, me fez mudar um pouco, me distrair mais. Ô, Lohane, você
também criou, né, a Fantasticamente Adolescente 2, que tem muitas ramificações, né? Explica um pouquinho para a gente, Lohane. Bom, quando eu fiz o primeiro trabalho, eu olhei e falei, tá faltando alguma coisa. Mas o tempo de entrega para o trabalho já estava curto, então eu falei, eu vou fazer outro. Quando eu pensei em ramificações, eu pensei primeiro, o cérebro humano ele tem dois lados. Um lado ele é mais criativo e o outro é mais para as partes mais centradas, sem muita criatividade. Quando eu criei ramificações, eu pensei em conectar esses dois lados da mente, fazer com que eles trabalhassem juntos. Acho que foi por isso que eu coloquei tantas conexões no meu desenho. E Eu conexão queria é a só palavra. complementar. Eu queria só complementar, porque eu queria ouvir da Lohane também, como é que foi essa a parte criativa dela na pandemia, Lohane? Olha, me ajudou muito, porque antes mesmo da pandemia, eu gostava muito de artes, eu gostava de trabalhar com essa parte, mas eu gostava mais de uma parte mais cinematográfica, animação, mais modelagem. Quando entrou a pandemia, eu não pude fazer essas coisas, eu não podia ir na escola e usar os materiais da escola. Então, para mim, usar a arte como uma forma de expressão me ajudou muito. O Neto, eu queria agora jogar o assunto para você. Quando você olha o trabalho das três, né, que é a Nicole, a Letícia e a Lohane, quando você olha esses três trabalhos, qual é a sua avaliação? Você que esteve todo esse tempo tão à frente dessas construções das meninas. Olha, eu não sou o professor direto delas, né? Elas têm outros professores de arte, mas coordeno. Os professores, as professoras, elas fazem parte da equipe que eu coordeno. Esse projeto, ele não foi pensado só por mim, Malu. Ele foi pensado por todos nós da cadeira de arte. Nós planejamos toda a proposta e a atividade que resultou nos trabalhos que estão expostos, inclusive os trabalhos da Lohane, da Nicole e da Letícia. Né? O que me chama muita atenção é o uso da técnica. Né? Lohane acabou de dizer aqui de pegar os materiais, né, que não são os materiais da sala de aula, mas os materiais da casa dela, né? E de repente também se falou que eu peguei num lápis durante a pandemia, coisa que não estava muito presente no dia a dia. Isso faz parte da proposta também. Por quê? Se a poética veio do livro que é a arte contemporânea, a técnica veio com aulas sobre justamente esses materiais tão presentes na nossa vida escolar. É quase impossível falar de escola sem falar em lápis de cor, por exemplo. Né? É quase impossível falar em escola sem falar sobre o lápis grafite, tanto para escrever quanto para desenhar. A canetinha, né? Olha quanto afeto nós temos, quanto carinho quando nós falamos por esse material. Então, o que me chama a atenção aqui é o uso que cada uma delas fez, muito singular e muito particular, das técnicas com esses materiais tão tradicionais que estão dentro da proposta. Letícia, eu queria saber como é que foi esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, como é que foi para você fazer esse trabalho, como é que foi lidar com arte? Você teve mais tempo? Como é que foi? Foi melhor, foi pior? Ou como foi esse tempo de pandemia para você? Então, eu nunca desenhei tanto assim, tá? Porque antes eu achava que desenho era aquele negócio de profissional, sabe? Mas quando a pandemia começou, eu comecei a entender que isso não é só de profissional. Você pode desenhar o que você quiser, você pode desenhar da forma que você quiser, que é uma forma de arte também. E isso me ajudou muito também na pandemia, né? Para me distrair um pouco de tudo que está acontecendo. E também é uma forma de eu pensar em outras coisas. Eu quero agradecer a participação da Nicole, da Letícia e da Lohane aqui no nosso programa. Viu? Obrigada. Bom, e agora com a gente o Pedro Dias, do Objetivo da Paulista. Tudo bem, Pedro? Fazer um oi aí. O Ian de Freitas Nagai, ele que é da Unidade Paz. Tudo bem, Ian?
E temos também o Juan Moraes Santos, que é do Objetivo Pinheiros. Oiê, tudo bem, Juan? E temos também a Emily Ventura Arantes, do Objetivo Tatuapé. Tudo bem, Emily? Oi. Muito bem. Bom, a gente começa, então, agora volta a falar com o Neto. Neto, por causa da pandemia, essa 16ª mostra está acontecendo uma edição online. Como que foi a produção, o trabalho com os alunos? Quais os principais desafios? Foi bem diferente, viu, Silvia, da produção das outras 15 mostras que nós já organizamos no Colégio Objetivo. Primeiro que os trabalhos, eles foram feitos todos em superfície bidimensional, em plano, não é? E aí os alunos tiveram um grande desafio aqui de trabalhar técnicas como o lápis de cor, o lápis grafite, com a canetinha, e com a caneta esferográfica. Depois de fazer o trabalho, eles tiveram que fotografar o trabalho e enviar esse trabalho, olhem a diferença, né? Enviar esse trabalho por e-mail para nós professores, de modo que pudéssemos montar a 16ª Mostra de Arte. Nas outras edições, nós empacotávamos, mesmo que fosse um desenho, uma tela, embrulhávamos tudo, levávamos para um outro espaço para montar uma exposição física. Então, essa edição online, ela está sendo bem diferente em relação a todas as outras. Bom, eu quero começar com o Pedro. O Pedro, você o tema do teu trabalho é A Baleia Transcende. De onde veio essa ideia? Porque eu já acho que a baleia é tão grande, ela transcendendo, então, é o tudo. Fala para mim, Pedro. Bem, tudo que eu faço, mais ou menos, eu uso qualquer coisa que vem do mar. Eu tenho esse lance com a água em si. Aí eu sempre fiz coisas com animais, coisas grandes em si, sabe? Aí eu fui ver nos capítulos, fui vendo, achei o capítulo das criaturas. Aí eu falei, isso é pra mim, eu vou fazer, né? Aí comecei, aí eu fui fazendo uma baleia, veio na cabeça, eu quis fazer, fui fazendo. Aí eu fiz uma baleia normal, eu achei, tipo, tá meio sem graça ainda. Aí eu fui pensando, e se eu fizer um bicho que literalmente representa a vida no meu trabalho? Então, aí eu pensei, eu vou fazer essa baleia ultrapassar todos os limites do que é ser um ser vivo, um animal em si, e transformar ela numa planta e num animal ao mesmo tempo. Aí saiu isso. E saiu muito bem, viu? Porque, olha, me chamou muito a atenção, porque, assim, quando eu vi assim, o olhar, né? O olhar, para mim, foi muito penetrante dela, né? E os dentes também, né? Aqueles dentes, assim, tudo certinho. Eu achei muito, para mim, foi muito significativo. Depende do olhar de quem vê, né, Pedro? Mas, para mim, me chamou muito a atenção, foi o olhar e os dentes. Bom, muito bem. Agora vamos conversar com o Ian, trabalho curvas, né? O Ian, o seu trabalho tem como nome curvas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, que mostra a cor, dimensões, né? Como é que foi esse teu processo criativo? O que te inspirou? Fala um pouquinho do seu trabalho para nós. Eu me baseei em 2 capítulos do livro Arte Contemporânea. Um é Pingos, Pontos e Ondas, e outro é Andando em Círculos. Aí eu me baseei na obra de Bridget Healy, que tem no livro, e também de Atsuko Tanaka. Eu tirei a poética de cada um, que seria as cores, e também a ilusão de ótica. E com isso misturei os dois, e fui desenvolver essa obra. E por que o nome Curvas? Curvas, por que você escolheu esse título? Eu, normalmente, nas minhas obras, eu faço que nem redações, de escolher o nome observando para ela. Aí, no caso, eu vi o que mais tinha nela e dei o nome. Muito bem. Muito Olha bem. só,
É interessante, né? Você viu que já está aí conjugando tudo no plural, né, Silvia? Nas minhas obras, né? Você viu, Neto? Já tem aí, olha. Gostei de Sim, ver isso, viu? Não eu é, Neto? também, eu também. Ah, bom, agora eu vou encaminhar a pergunta para o Juan. O Juan, o teu trabalho tem o título A Gaiola, e me chamou muita atenção, né? Será que nós estamos muito presos? Será que a pandemia ajudou nisso, né, esse título, a você chegar nessa obra, Juan? Sim, a pandemia me ajudou muito a chegar nesse título. Eu fiz mais esse desenho pensando que nós estamos parecendo pássaros nessa pandemia, presos em uma gaiola o tempo inteiro. Daí eu pensei, estamos na pandemia, todo mundo fechado. Eu gosto bastante de pássaros, eu pensei que normalmente eles ficam em gaiolas, eu decidi, vou desenhar uma gaiola com um passarinho dentro, representando as pessoas nessa pandemia. E como é que você escolheu as cores? Como é que você fez essa junção aí? Eu primeiro estava olhando o meu livro A Arte Contemporânea, eu achei o capítulo das linhas. Eu gosto bastante de usar desenhos com linhas, pontos. Daí eu fiquei interessado. Daí, como eu não estava pensando em tantas coisas para fazer com linhas, eu pensei em fazer a gaiola com um passarinho. E a cor azul do pássaro, eu me inspirei que azul é uma das minhas cores favoritas e pássaros azuis são muito belos. É isso. São mesmo, são mesmo. São. E aí a Emily, né? A Joaninha, o olhar da sua Joaninha, Emily, é um olhar para frente, né? Aham. Fala um Eu, pouquinho da sua obra. então, eu me inspirei nos artistas Nicholas Lambert, João Fontecoberta e Pere Formigueira. Como a proposta do trabalho foi se inspirar em uma das obras do livro, eu escolhi as obras desses artistas porque eu queria criar um ser, um animal novo, né? Que fosse autêntico e divertido ao mesmo tempo. Então, né, eu criei esse animal com partes mecânicas e partes de outros animais juntas. E fora que a Joaninha é linda, né? Eu amo Joaninha. Quando eu vejo uma Joaninha, eu fico encantada. E eu achei assim, você deu, né, aumentou, ela ficou grande. Tem um olho também que chamou atenção. Eu gostei muito da sua Joaninha, viu, Emily? Obrigada, fico feliz. Que bom. Agora eu quero perguntar ao Pedro. O Pedro, o trabalho dele é A Baleia Transcende. Eu quero entender, Pedro, o que ficou para você da arte contemporânea? O que você aprendeu com tudo isso ao fazer a Baleia Transcende? Cara, aprender com isso foi mais usar a cor, que eu nunca uso mesmo. Eu não tenho afinidade nenhuma com isso. Isso foi uma experiência muito diferente do que eu tô acostumado. Então, foi muito divertido de fazer. Eu usei técnicas novas. Foi legal. Eu aprendi essas paradas de cor, linha, pontos. E olha, o Ian, dá para ver, né? Estava observando o seu trabalho, a gente falou sobre isso, né? Das curvas, que você tem muita disciplina, né? Nos traços, nas cores. Você consegue falar para mim como é que a arte contemporânea te inspirou? Eu gosto muito desse tema de op art, da ilusão de ótica. E eu fico me perguntando como é que os artistas profissionais fazem assim para realmente dar esse efeito. E aí eu tentei reproduzir com uma base. Eu fiz uma linha e depois continuei como se fosse um sinal de Wi-Fi, aumentando assim. Aí depois eu fiz isso dos dois cantos para dentro, formando a minha obra. Olha, que legal. Não tinha pensado no sinal de Wi-Fi, é verdade, tem um sentido ali, né? Agora, eu quero chamar o Juan para perguntar o seguinte, Juan, a proposta da mostra, né, era cor, lápis, grafite e companhia. No seu caso, a companhia foi o quê?
Foi a caneta hidrográfica, a companhia do meu. É. E como é que você desenvolveu? Assim, você foi fazendo, saiu de uma vez o desenho. Como é que foi o seu processo de desenvolvimento? Assim, como é que você fez esse trabalho? Conta para mim. Eu fiz esse trabalho, primeiramente, eu estava com dificuldade em saber o que ia desenhar. Daí, igual eu tinha falado, eu pensei na gaiola com as pessoas. Daí eu usei mais caneta hidrográfica, essas coisas, para deixar mais forte o tom do desenho. E o desenvolvimento do desenho não foi tão fácil, que eu demorei bastante para acertar. Eu tinha feito vários pássaros de várias cores, até eu achar uma cor que ficou muito bonita. Demorou um pouco. E normalmente em trabalhos eu uso mais do que 3 cores. Gosto de dar uns detalhes. Tipo, boto um azul claro e um escuro para misturar para deixar mais bonito. Daí eu não misturei nesse e descobri que trabalhos com poucas cores também podem ser belos. E é isso. Muito bem. Olha, eu quero fazer mais uma pergunta aqui para a Emily. Ô, Emily, a arte te ajudou de que forma na pandemia, né? A Joaninha te fez companhia? Aham. Então, a arte está sendo uma terapia para mim nesse momento tão difícil. Ela ajuda a gente a se acalmar, né? Também para minha avó está sendo muito uma terapia para ela. Ela pinta, ela quebrou o fêmur, então ela não consegue muito ficar se locomovendo. Então, para ela diminuir o estresse, ela gosta de pintar e ela ajuda muito ela isso. E eu acho que a arte na pandemia está me abrindo muitas portas para criatividade. Eu tinha muito problema com criatividade. Eu demorava muito para criar uma ideia que fosse autêntica, uma ideia própria. Mas agora, na pandemia, eu estou me envolvendo muito mais com isso. Então, está sendo muito mais fácil. Muito bem, né, Malu? Bom, né, Silvia? Agora, o Neto, eu queria uma avaliação sua, né, diante desses trabalhos que nós vimos aí. Qual a sua observação sobre isso, Neto? O que esses alunos te trouxeram? Olha, o que me surpreende aqui pensando com materiais, né, com técnicas tão tradicionais como o lápis grafite, o lápis de cor, a canetinha e companhia, se falar em tecnologia. Né? Então, em alguns momentos aqui se falou em tecnologia. Eu sei que tem trabalho aqui que tem até relação com robótica, por exemplo. Né? Como o trabalho da Emily, né? Citando rapidamente aqui. E aí é muito interessante pensar a tecnologia de outros modos, que não só aquela que passa por circuitos eletrônicos, que é a compreensão imediata que nós temos de tecnologia. E, consequentemente, estabelecer relações entre técnicas que resultam em tecnologias e estabelecer relações com diferentes assuntos, né? Por exemplo, a liberdade e o confinamento, né? Um ser que existe um animal que vira outro, que tinha a tradição de ser preto e branco e que entra a experimentação da cor e que tem também o desenho de buscar o tridimensional através da op art em algo que é bidimensional. Então, percebam, são concepções completamente diferentes, o que são absolutamente pertinentes à arte do nosso tempo, que é o que nós chamamos de arte contemporânea. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por participarem aqui com a gente. Foi realmente um momento bonito de poder ver a arte assim lançando a semente, né? Muito obrigada e até uma próxima. Olha, o Duas na Tri fica por aqui. Obrigada a todos vocês pela companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.